Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quarta-feira, 30 de junho. O ministro Marco Aurélio participa da última sessão de julgamentos no plenário do STF. 3 processos de relatoria do decano começaram a ser julgados hoje. Ele se aposenta no dia 12 de julho, depois de mais de 31 anos na corte. Este é um dos destaques desta edição. Você vai ver também. Supremo começa a julgar se referenda a decisão que autorizou a realização de audiências de custódia por videoconferência durante a pandemia. Ministro Luiz Roberto Barroso nega pedido de coordenadora do Programa Nacional de Imunizações para não comparecerem à cariação em CPI. Presidentes de 10 partidos contrários ao voto impresso se reúnem com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. O decano do Supremo Tribunal Federal proferiu hoje os seus últimos votos no plenário. Todos os 3 processos que começaram a ser julgados nesta quarta-feira na Corte eram de relatoria do ministro Marco Aurélio. A sessão dessa quarta-feira foi a última sessão ordinária do ministro Marco Aurélio, que completa 75 anos e se aposenta no próximo dia 12 de julho. Na pauta, 4 processos de relatoria do decano, que tomou posse em 13 de junho de 1990. Marco Aurélio está entre os mais longevos ministros na Suprema Corte. Há 31 anos, ele ocupa o cargo. O primeiro processo que começou a ser julgado foi um recurso com repercussão geral em que se discute a amplitude da competência da Justiça Federal para julgar ações rescisórias de interesse da União. No recurso, a União pede para que tramite no Tribunal Regional Federal da Terceira Região uma ação rescisória contra a sentença da Justiça Estadual do Mato Grosso do Sul, em que o juiz estadual não tem competência federal. O ministro Marco Aurélio negou o pedido. A desprover o recurso extraordinário, propondo a seguinte tese: compete à justiça prolatora da decisão reincidenda processar e julgar a ação rescisória que vise desconstituí-la. E repito, a União ajuizou a rescisória não por ter sido parte no processo de conhecimento que desagou na decisão reincidenda, mas ajuizou na condição de terceira interessada em cortar a decisão da Justiça Comum. Depois do pedido de vista do ministro Nunes Marques, o plenário começou a julgar uma ação em que o Estado do Paraná pede o reconhecimento pela União do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte e incidente sobre os rendimentos pagos a qualquer título pelo próprio Estado ou por suas autarquias e fundações. O ministro julgou improcedente a ação. O artigo 157.1 da Constituição Federal define como pertencentes aos estados o imposto da União sobre a renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos. Vale dizer que a referência contida num preceito a provento de qualquer natureza, com alusão à incidência do imposto de renda na fonte, direciona a afastar-se como relevante articulação sobre a abrangência, a ponto de alcançar a citada retenção quanto a pagamentos diversos, como são os relativos a contratos de fornecimento de bens e serviços. O ministro Edson Fachin pediu vista. Depois, o plenário começou a julgar uma ação que questiona leis estaduais do Paraná que criam, extinguem e transformam cargos efetivos e em comissão do Poder Legislativo Estadual. Segundo a OAB, a norma cria quantitativo desproporcional de cargos comissionados, especialmente se comparado à quantidade de cargos efetivos realmente providos, o que viola os princípios do concurso público, da proporcionalidade, da igualdade, da impessoalidade e da moralidade pública. O ministro declarou as leis constitucionais. O raciocínio desenvolvido
faz-se ligado a campo político normativo, não se podendo, a partir dele, entender haver distorção, atrair a pecha de inconstitucionalidade. Julgo improcedente o pedido formulado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, declarando constitucionais, levando em conta o exame acima verificado às leis impugnadas, 16.390 de 2010 e 16.797 de 2011 do Estado do Paraná. Depois, o ministro Gilmar Mendes pediu vista e o julgamento foi suspenso. Franciele Fantinato, responsável pelo programa de vacinação do Ministério da Saúde, entrou com pedido de habeas corpus no Supremo para não comparecer a uma cariação já prevista pela CPI da pandemia. O ministro Luiz Roberto Barroso negou, mas permitiu que Franciele não responda sobre fatos que possam incriminá-la e que seja assistida por um advogado. Os senadores querem fazer uma acariação entre a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, e a infectologista Luana Araújo, que já prestou depoimento à CPI da pandemia. Franciele teria sido a responsável pela nota técnica enviada aos estados que recomendava que as gestantes já vacinadas com a AstraZeneca recebessem a segunda dose de qualquer vacina disponível. O objetivo dos senadores é avaliar se houve negligência. O pedido de habeas corpus apresentado por Franciele foi acolhido em parte pelo ministro Luiz Roberto Barroso. De acordo com a decisão, a CPI deve assegurar a Franciele tratamento de investigada, ou seja, não será obrigada a assinar termo de compromisso na qualidade de testemunha. Não terá que responder sobre fatos que a incriminem e também não poderá ser presa. Franciele poderá contar com a assistência de um advogado. O depoimento que estava marcado para esta quinta-feira foi adiado. Uma nova data ainda não foi confirmada pela CPI. E há pouco, a ministra Rosa Weber negou o pedido do empresário Francisco Emerson Maximiano da Precisa Medicamentos para não comparecer à CPI da pandemia. Ele é investigado sobre supostas irregularidades no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. A vice-presidente determinou que Maximiano tem direito a permanecer em silêncio para não se auto-incriminar, de ser acompanhado por advogado e de não sofrer constrangimentos na comissão. O depoimento do sócio da Precisa Medicamentos está marcado para a sessão da CPI de amanhã. O presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu nesta quarta-feira com representantes de 10 partidos políticos. Os parlamentares são contrários ao voto impresso. Presidentes de 10 partidos políticos conversaram por cerca de 1 hora com o ministro. O grupo vai na contramão da proposta de emenda constitucional 135 de 2019, que pede a implantação do voto impresso nas eleições. Desde o início, quando da criação da urna eletrônica, não há uma única acusação que pôde comprovar qualquer irregularidade. Ao contrário, o que temos tido frequentemente são manifestações técnicas auditadas por empresas com um conceito extraordinário no Brasil e fora do Brasil, que atestam a credibilidade da urna. O presidente do TSE reforçou a auditabilidade, portanto, a possibilidade de verificação da urna eletrônica e destacou que, se a PEC for aprovada, haverá uma maior judicialização dos pleitos. Não tem nenhuma dúvida que com o voto impresso nós vamos ter uma ampla judicialização, até pelo sentimento natural do ser humano de que na derrota ele contesta o procedimento que foi adotado. Então, nas últimas eleições, nós tivemos mais de 400 mil candidatos. Se 10% pedirem recontagem, nós estamos falando de 40 mil recontagens. E aí, a recontagem manual vai, evidentemente, dar diferença em relação à urna eletrônica. A PEC está sob análise da Câmara dos Deputados, em uma comissão especial instaurada no dia 13 de maio. Ninguém tem controle sobre o que os outros pensam e fazem. O que a gente pode fazer é demonstrar que o sistema é totalmente confiável e que desde 1996, quando ele foi implantado até hoje, nunca ocorreu um episódio documentado de fraude. Portanto, nós trabalhamos com fatos e a demonstração científica de que tudo é feito com integridade.
Só uma correção. Há pouco eu falei que o empresário Francisco Emerson Maximiano, da Precisa Medicamentos, era investigado sobre suposta irregularidade no contrato de compra da vacina indiana Covaxin. Mas, na verdade, ele foi convocado pela CPI da pandemia ainda na condição de testemunha. O Supremo Tribunal Federal abriu inscrições para a escolha de 2 novos conselheiros do CNJ. As vagas são destinadas a desembargador de Tribunal de Justiça e a juiz estadual. Os magistrados serão escolhidos em sessão administrativa do Supremo e vão substituir os conselheiros Luiz Fernando Tomasi Keppen e Mário Augusto Figueiredo Lacerda Guerreiro, que deixam o Conselho em novembro. Os interessados devem se inscrever no site stf.jus.br/vaga-CNJ e enviar currículo até 19 de julho. E no próximo bloco, mais informações sobre o judiciário brasileiro. Voltamos em instantes. A Constituição de 88 é de extrema importância para a área da saúde. Ela veio consolidar o direito, à saúde e torná-lo um direito fundamental, uma cláusula pétrea. A empresa brasileira de serviços hospitalares e os sindicatos que representam os empregados da empresa chegaram a um acordo parcial de greve. Esse acordo terá validade até a retomada das negociações do dissídio coletivo, que continua suspenso até janeiro de 2022. As negociações foram conduzidas por videoconferência pela ministra do TST, Delaide Miranda Arantes. Ficou acertado que a EBSER devolverá os valores descontados em folha dos empregados que participaram da paralisação no último dia 13 de maio. O pagamento deverá ocorrer até a folha de setembro deste ano. Também fica suspensa a tramitação do dissídio coletivo de greve até o dia 31 de janeiro de 2022. Haverá ainda a concessão de 2 abonos referentes ao período 2021-2022 aos empregados e a prorrogação de todas as cláusulas atualmente vigentes até a assinatura de um novo acordo. As negociações das 2 últimas datas base serão retomadas em fevereiro do ano que vem. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que responsabilidade por dívida de cooperativa não alcança conselheiro que não participou da gestão. No caso julgado pelo colegiado, o ex-conselheiro fiscal de uma cooperativa habitacional interpôs recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que após a desconsideração da personalidade jurídica decretada no cumprimento de sentença, imputou a ele a responsabilidade por dívidas contraídas pela entidade com uma consumidora e autorizou a penhora de diversos bens de sua propriedade. O Tribunal Paulista afirmou que, como co-executado exercia cargo no Conselho Fiscal, deveria arcar também com os prejuízos causados pela sociedade. Mas o ex-membro da cooperativa alegou não ser possível o redirecionamento da execução contra si, considerando que apenas exerceu o cargo de conselheiro fiscal por um curto período de tempo. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do ex-conselheiro. Em seu voto, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o conselho de administração da cooperativa. Isso só seria possível se houvesse comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal. O ministro lembrou que o co-executado apenas exerceu por breve período o cargo de conselheiro fiscal, o qual não tem função de gestão na sociedade, de acordo com os artigos 47 e 56 da Lei 5.764 de 1971, a chamada Lei das Cooperativas. No Amazonas, a Justiça atendeu uma ação movida pelo Ministério Público Federal e determinou a inclusão de todos os indígenas na vacinação prioritária contra a Covid-19. A decisão liminar pede a imediata inclusão na lista de prioridades para a vacinação contra a Covid-19 de indígenas que vivem em territórios tradicionais e aqueles que vivem nas cidades e não estão cadastrados na Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, no prazo máximo de 10 dias. A União e o governo do estado devem assegurar essas doses e promover essa imunização. Só em Manaus, mais de 20 mil indígenas aguardam pela vacina.
O Superior Tribunal de Justiça lançou um hot site que traz a evolução das iniciativas do STJ em prol da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Na página é possível monitorar o andamento de 48 iniciativas em execução na Corte, vinculadas a diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS, que estão previstos na Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas. Esse documento da ONU é resultado do compromisso global assumido por 193 países, incluindo o Brasil, para até 2030 conciliar crescimento econômico, inclusão social e preservação ambiental. E é um compromisso assumido também pelo STJ. O hot site traz um painel que informa a data de início da ação, os recursos dispensados e o percentual de implementação. Podem ser visualizados, por exemplo, dados referentes ao programa Fale com o Presidente, ação na qual o ministro Humberto Martins recebe cidadãos interessados em fazer sugestões, críticas e até mesmo denúncias, e que está relacionado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que estabelece metas para que se alcance paz, justiça e instituições eficazes. Além disso, o hot site traz informações sobre a Agenda 2030, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas, o envolvimento do Judiciário brasileiro, vídeos explicativos sobre a atuação do STJ e uma sequência de links com normas relacionadas ao assunto. Para conferir, é só acessar agenda2030.stj.jus.br. E a seguir, TSE inaugura exposição virtual sobre a eleição de 1933. A gente mostra já já. Nossa Constituição é um exemplar normativo do constitucionalismo multinível. É um documento pautado pela força expansiva da Constituição. Também, do ponto de vista político, tem um compromisso forte com a mudança social e, no aspecto da sua abrangência, expande o bloco de constitucionalidade para a proteção dos direitos humanos. Os ministros do Supremo devem decidir até amanhã se confirmam ou não a decisão do ministro Nunes Marques, que autorizou em caráter liminar a audiência de custódia por videoconferência durante a pandemia. O julgamento ocorre em sessão extraordinária do plenário virtual. A audiência de custódia está prevista na lei anticrime. Segundo o texto, o preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado ao juiz de garantias no prazo de 24 horas. Na presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de um advogado constituído. No Supremo, a Associação dos Magistrados Brasileiros questionou o trecho que proíbe o uso de videoconferência e o ministro Nunes Marques suspendeu essa proibição, ou seja, autorizou a audiência por videoconferência enquanto durar a pandemia de coronavírus. Nunes Marques afirmou: a imposição genérica e abstrata de que todas as audiências de custódia sejam presenciais, sem qualquer possibilidade de ajuste da norma ao contexto sanitário, é desproporcional. E, ademais, suprime toda a competência regulatória dos governos locais, a autonomia administrativa dos tribunais e as atribuições regulamentares do Conselho Nacional de Justiça. A decisão liminar do ministro Nunes Marques foi para a sessão extraordinária do plenário virtual. Os ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin foram os primeiros a votar e divergiram do relator. No voto, o Lewandowski escreveu: a realização da audiência de custódia por videoconferência, para além de negar a natureza do próprio instituto consolidado pelo Parlamento, cujo propósito é a condução da pessoa privada de liberdade à presença do juiz, a fim de que este possa verificar com seus olhos, a partir de uma escuta qualificada, quanto à legalidade e à necessidade da prisão, não encontra mais justificativa na crise decorrente da pandemia da Covid-19. Já para o ministro Edson Fachin, permanece vedada a audiência de custódia por videoconferência, salvo durante o período pandêmico, quando as autoridades sanitárias tenham considerado aplicável à comarca ou estado o nível de restrição mais alto e reconhecido pelo juízo a impossibilidade de realização do ato sem aumento de risco para os seus participantes. O prazo para a votação vai até o final da noite de amanhã. Na última sessão do Conselho Nacional de Justiça, nesta terça-feira, foi lançada a 5ª edição da Revista Eletrônica do CNJ.
A revista eletrônica do CNJ reúne análises sistemáticas e aprofundadas dos principais temas de atuação do Poder Judiciário. Esta nova edição traz uma temática dos 5 eixos de gestão do presidente do CNJ, ministro Luiz Fux: direitos humanos e do meio ambiente, garantia da segurança jurídica, combate à corrupção e ao crime organizado, incentivo ao acesso à justiça digital e a capacitação das equipes do Judiciário. A revista eletrônica do CNJ alberga artigos inovadores, respeitando o ineditismo que é exigido de seus articulistas. O periódico conta ainda com a colaboração de pareceristas de excelência, que contribuem com seus conhecimentos e experiências de forma a selecionar artigos representativos para o âmbito jurídico. Nesta edição, os artigos seguem os cinco eixos temáticos que eu estabeleci para a minha gestão. A exposição virtual Eleições de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral, já pode ser acessada na página do Tribunal Superior Eleitoral. O levantamento histórico foi feito junto a órgãos como o Ministério da Justiça e o Arquivo Nacional e durou cerca de 4 anos. Para uma exposição virtual, a cerimônia de lançamento não poderia ser diferente. Tudo online e transmitido ao vivo pelo canal do TSE no YouTube. A exposição Eleição de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral, é a primeira 100% digital realizada pela seção de museu do TSE e conta a história das primeiras eleições organizadas pela Justiça Eleitoral Brasileira. Na cerimônia, o secretário de Gestão da Informação do TSE e curador da exposição, Kleber Schumann, falou da importância dos registros históricos da Assembleia Nacional Constituinte de 33. A eleição de 1933 é, sobre vários aspectos, um marco na história do Brasil. Não bastasse ser a primeira eleição realizada pela nossa Justiça Eleitoral, foi também o primeiro pleito em que as mulheres participaram em todo o país. Nele também se inaugurou o voto secreto, em uma tentativa inicial de se combater a fraude do voto do cabresto, que desacreditava a democracia durante a Primeira República. A exposição só foi possível após muito trabalho, porque boa parte da documentação da época estava perdida. Foram 4 anos de pesquisa até formar um enorme acervo, com recortes de jornais, documentos originais e informações detalhadas da Assembleia Nacional Constituinte. Tudo disponibilizado de forma simples e acessível a todos. Todos mesmo. A acessibilidade foi uma preocupação dos organizadores da exposição. Os visitantes podem acompanhar as informações em áudio e também em libras. O que antes estava fragmentado em muitos documentos, agora está disponível de maneira simples e interativa para consulta. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do TSE, destacou a importância da justiça eleitoral desde as primeiras eleições para garantir a integridade do processo de votação. Foi em nome de eleições legítimas que a justiça eleitoral foi criada no Brasil. Por isso, conhecer essa origem é imprescindível para compreender a sua vocação e a sua missão. O nosso chamado é para zelar por eleições limpas e legítimas. Nossa missão é assegurar que o voto livremente dado seja o voto efetivamente apurado. Esta é a razão de ser da Justiça Eleitoral. Para visitar a exposição virtual, basta acessar o site do TSE, tse.jus.br, e clicar na aba O TSE. Em seguida, ir na opção História da Justiça Eleitoral e clicar em Museu do Voto. Na página, além da exposição das eleições de 1933, há diversas outras exposições em versão virtual disponíveis. Declaro inaugurada a exposição virtual Eleição de 1933, o limiar da Justiça Eleitoral. E uma última notícia. O Ministério Público Federal abriu investigação criminal sobre supostas irregularidades no contrato de compra da vacina Covaxin. A Polícia Federal também confirmou que abriu um inquérito para investigar o caso. A negociação para a aquisição do imunizante indiano está entre os alvos da CPI da pandemia. O contrato foi suspenso temporariamente pelo Ministério da Saúde na última terça-feira. O Jornal da Justiça fica por aqui.
Uma boa noite para você. Até amanhã.